O próprio ginásio estadual Rui Barbosa é outra imponente e moderna construção de Jacarezinho, cuja pedra fundamental foi assentada em 35, tendo as aulas se iniciado em 1938. Cerca de 1.000 alunos frequentam as várias sedes do ginásio, que mantém os seguintes cursos: ginasial, científico, escola normal e escola de aplicação. O Colégio Rui Barbosa é mais antigo do que eu, um pouquinho mais alto, mas é o terceiro grande colégio de Jacarezinho. Nós tivemos na história do ensino em Jacarezinho 3 grandes colégios. Hoje temos muito. Foi o Imaculada, que foi o primeiro, em 1930, o Cristo Rei, que hoje é o Elo, em 35, e o Rui Barbosa, aqui mesmo, em 38. E ao fundo, os belos vitrais em cores com alegorias à alfabetização, à física e aos transportes. Eu tenho um grande orgulho de ter começado a minha vida estudantil aqui no Colégio Rui Barbosa. Comecei no Jardim da Infância, que naquela época era Jardim da Infância. E me lembro até da senhorinha que tomava conta de nós pequenininhos, Dona Totó. Depois eu fiz o primário, o ginásio e o magistério. Tudo aqui. É uma escola que tem muita história. Como você mesma colocou, são 81 anos de existência de muita história. E é fato que por aqui passaram inúmeros alunos no decorrer desses 81 anos, políticos renomados, profissionais das diversas áreas, né? Pessoas como o Celso Rossi e outras personalidades que passaram por aqui. E muitos outros, né? Que estão aí na sociedade, são boas pessoas, são bons profissionais. Então eu sempre soube dessa responsabilidade. Aqui nesse colégio aqui, eu comecei a trabalhar em 57. Em 1957, eu já dava aula à noite para um curso de operários, alunos já adultos, né, que vieram a aprendizagem de primeira série. Eu estava no 2º ano da escola normal ainda, não tinha me formado ainda, mas já dava aula aqui no colégio. Depois, quando pelo Estado, que eu me formei em 58, daí eu já fui nomeada pelo Estado para dar aula para vir daí trabalhar aqui no Rui Barbosa. Daí já trabalhei até muitos anos, até 2010. Eu comecei a estudar no Rui Barbosa com 14 anos de idade. Eu estudava na usina Jacarezinho, saí da usina Jacarezinho com 14 anos, entrei no curso de contabilidade, um curso que me ajudou muito na minha carreira profissional, aqui no Colégio Rui Barbosa. Manuel Ribas tinha sido nomeado interventor em vez de ser governador. E foi ele que fundou, que criou o Colégio Rui Barbosa, inicialmente como escola normal, depois é que se transformou no ensino como é hoje. Então Manuel Ribas foi interventor, equivale hoje a governador, e criador do Colégio Rui Barbosa. É um nome, inclusive na entrada ali eu vi uma imagem dele ali na parede. Daqui saíram alunos que fizeram história em Jacarezinho, no Paraná. Muitos ex-prefeitos estudaram aqui, muitos foram deputados. Então o colégio tem uma história de vida muito importante para Jacarezinho e para a região. É um colégio que eu não estudei aqui, mas eu dei aula aqui sem ser professor do Rui Barbosa. Como é que é possível isso?
eu fui professor comecei na primeira turma de Direito. E como as aulas eram aqui, eu dava aula no Rui Barbosa, sem ser professor do Rui Barbosa. É um fato que eu me recordo com muito carinho, uma lembrança muito boa. Teve muitos fatos marcantes, né? O primeiro fato que eu considero mais importante, talvez, é a reconquista desse prédio. Eu me lembro, assim, quando eu peguei as chaves da escola como diretor, em março de 2016, quando eu abri a porta principal ali de entrada e eu pisei na escola, eu fiquei, assim, entristecido de ver qual era a situação física da escola, sabe? Era uma escola que você não reconheceria, tá? Sem forro, toda invadida por pombos, toda prejudicado, material que ficaram nas salas prejudicados, televisores, cortinas, enfim. Esse foi um fato marcante para mim, a transição, a oportunidade de assumir as chaves da escola naquela situação caótica e, de repente, em 2018, eu consegui trazer os meus alunos e toda a minha equipe para cá numa situação muito melhor, próxima do que essa escola já foi há anos e anos anteriores. Então, esse talvez seja o fato marcante mais importante, tá? O uniforme era uma saia azul marinho, abaixo do joelho, uma camiseta branca, né? E, às vezes, na época de frio, então, era uma camiseta azul marinho de manga comprida. Sapatinho no pé, meia, mas era muito legal. Então, eu devo ter entrado... Bom, eu entrei mais ou menos com 5 ou 6 anos, que era a época... do jardim da infância daquela época, né? Então a gente entrava com essa idade. E deve ter sido assim por volta de 1946, 47 por aí. Aumentou muito depois, né? Essa parte que nós estamos mesmo, na época não existia. Agora, o colégio era do mesmo tamanho, era exatamente assim. Quer dizer, diferente um pouco, porque depois foram mudando, né, alguma coisa, mas o tamanho do colégio era esse, tirando essas estruturas que estão ao redor dele. A gente ficava muito... Bom, quadra a gente usava muito, né? Porque na época eu jogava tênis, jogava vôlei, então a gente usava a quadra nas horas tanto da educação física quanto fora dela. Mas era muito gostoso a gente sentar lá fora, né? Desde pequena eu tinha muito isso de gostar de conversar, né? Então eu sentava lá fora com as coleguinhas do jardim da infância, depois também já do primário, né? E assim foi sucessivamente. O busto do seu patrono, Rui Barbosa. E ao fundo, os belos vitrais em cores com alegorias à alfabetização, à física e aos transportes. A capacidade do ginásio estadual Rui Barbosa é para 2.000 alunos e de ano para ano cresce o número de jovens que, provenientes de vários pontos do estado, procuram essa casa de ensino para sua segura formação intelectual, moral e cívica. Essa escola hoje ela é dirigida por mim, mas eu tenho uma equipe comigo. Sozinho eu não conseguiria jamais conduzir toda a dimensão desse trabalho. Eu tenho meus diretores auxiliares, que são peças chaves e fundamentais dentro dessa escola, que são meus parceiros em todos os sentidos. O Luciano Fonseca, que é um diretor auxiliar do período da manhã, né? E a Antônia Ruda, que é diretora auxiliar no período da tarde. Eles são meus parceiros. Então, eles me ajudam a conduzir essa responsabilidade e tornam essa situação possível. Então, eu sou extremamente grato ao Luciano e à Antônia, que abraçaram a ideia comigo desde o início.
é até complicado falar, digamos assim. Mas, vocês mexem, né? O Rui Barbosa, quando eu vim para cá, eu era uma menina assim, de periferia, criada pela mãe. E a minha mãe sempre valorizou muito essa questão do estudo, né? Então, ela queria a melhor escola para os filhos dela. E ela julgava que o Rui Barbosa era a melhor escola para os filhos dela. E aí ela era uma mãe que trabalhou na Boia Fria, era uma mãe que trabalhava de empregada doméstica. Então, eu fui uma criança que vinha para a escola. A princípio, a minha bolsa era, assim, um saquinho de arroz, onde a gente colocava os cadernos e os lápis. Em algumas vezes, eu precisava de caderno e a minha mãe não tinha como comprar, né? Ela acreditava que a escola era importante, mas a gente não tinha, né? Às vezes ela precisava priorizar o alimento. E aí a gente tinha, a escola fazia doação de caderno, lápis, naquela época, igual, não é muito diferente agora. Então, a maioria dos meus materiais eram doados. E até uniforme, naquela época, assim como a gente faz agora, a gente conseguia essa situação de doação de uniforme. Então, eu sempre tive muito essa situação de valorizar a educação, porque era só através dela, segundo era o pensamento da minha mãe, e ali uma pessoa semi-analfabeta, mas ela acreditava que só através da educação os filhos teriam condições de ter uma vida melhor. E aí a minha história transcorreu, eu iniciei o magistério aqui, cursei até o 2º ano, fui embora e retornei. Em nenhum momento da minha história, como profissional, eu imaginei que eu fosse retornar ao Rui Barbosa, nem mesmo como docente. No entanto, eu acredito que as situações acontecem e eu retornei no Rui Barbosa com a possibilidade de assumir a direção de uma escola e de assumir a direção auxiliar de uma escola e junto com toda uma equipe, dar a oportunidade de trazer aquela educação ou de resgatar aquelas crianças e pessoas, aqueles sujeitos da educação que estão muitas vezes à margem desse processo de educação, como eu estive. Então, assim, hoje eu me vejo na possibilidade de contribuir para que essas pessoas reescrevam a sua história ou escrevam a sua história com uma nova significação, né? Então, eu sinto assim, eu me sinto muito grata, a formação que eu tive aqui, aos professores que fizeram parte da minha vida escolar e que muito contribuíram nesse meu processo de construção. E agradeço também as pessoas que estão comigo hoje e que me possibilitam desenvolver um trabalho onde eu possa contribuir também com outras pessoas que precisam dessa situação de auxílio, quer seja no processo de aprendizagem ou até mesmo não só na aprendizagem escolar, mas na aprendizagem de vida. É uma emoção muito grande, né? A escola, eu penso que ela é a mesma. Não mudou, mas muita coisa assim que a gente lembra, que esses quadros, gente, eram pintados, às vezes aqui era uma sala de canto, de aula de música, então uma professora fez uma pintura no quadro e aquilo ficou anos e anos, muito lindo aqui, né? As salas eram bem assim, tinha armário dos livros, dos cadernos dos alunos, então a gente ia deixando material deles, às vezes, coisa guardada. As paredes eram cheias de cartazes, de material didático. A gente fazia muito teatro, muita coisa assim que levava eles a pensar, a buscar as coisas novas que estavam acontecendo da educação. Então, é uma lembrança muito grande, nossa, muito grande mesmo. Ainda hoje, agora, você perguntou de alguma coisa curiosa, né? Eu me lembro de um aluno
que ficou para recuperação em matemática, e a gente ficava explicando, não sabia fazer divisão. A gente explicava, material concreto, tudo, quarta série. Daí a mãe dele vinha todo dia saber como é que ele ia indo. Ele não tinha jeito, mas a gente ia conseguir fazer com que ele, né, fosse, porque ele teria outras possibilidades, ele tinha também, só era essa divisão, essa parte da matemática. Aí a gente falou, a mãe dele falou assim um dia para mim, olha, dona Edna, mas para Deus nada é impossível. E isso ficou marcado, falei, é mesmo, né? A gente quando vê um aluno às vezes difícil, que não aprende, então são coisas assim que ficam marcadas na gente, e aquilo acontece. Depois eu vi trabalhando em açougue, continuo ainda acompanhando, vejo sempre ele. Então a gente tem aqueles alunos que são exuberantes, né? Que foram hoje são jornalistas. Tem um aluno meu que é jornalista lá no Maranhão. Aí quando eu vejo aquele menino do 4º ano, eu falo assim, ai, que saudade que dá, né? Parece que a gente está vendo ele pequenininho, eu lembro da família, de tudo. Então, até aluno que eu lembro até onde eu sentava, você acredita? É uma coisa que ficou tão guardada na minha cabeça que eu não consigo esquecer. A letra. Tem uma aluna minha, a Cristina Mascari, outro dia ela levou o caderno de caligrafia, que a gente fazia ensino religioso na caligrafia, você imagina. Então, aquela letra linda, aquelas letras, esse menino mesmo que eu já encontrei, como que ele chama, que dá aula aqui no colégio? Luciano. Ah, não, o Luciano sim, mas o outro... Wendel. O Wendel, eu lembro da letra dele direitinho. Tem vários alunos que eu lembro, só desses estão mais perto, mas tem outros que eu lembro. Nossa, um que é médico em Londrina. Então, são coisas assim que a gente guarda. Aqueles também que tinham dificuldade, né, para fazer. Tinha uma menina que não conseguia fazer. Ela falou que a gente pegava até na mão, porque naquele tempo eles tinham que pegar o lápis certo, né, da maneira certa. Então, tinha tudo essa uma trajetória bem mesmo assim, com estágios, né, desenvolvimento da criança. Depois ela passava a escrever a caneta. Então, e antes era com caneta tinteiro, quando a gente estudava aqui era caneta tinteiro, tinha os tinteirinhos na carteira, você punha a pena, né, igual aquelas dos reis assinavam na caneta e pena. E olha que a gente tinha um taburrão para não borrar, você imagina só, hoje com tanta tecnologia, né, moderna, muito bom, né? Mas era uma coisa que desenvolvia bastante. Eu penso que naquele tempo desenvolvia muito assim a parte digital, as mãos, né? Eu vejo a minha neta, ela que tem 6 anos, aprendeu agora a ler. Ela falou, vó, mas eu sei ler, agora eu sei ler só letra bastão. E a gente dava a primeira letra, a letra cursiva, né, aquela letra bonita, de manual, escrita, depois que passava para bastão, que é mais fácil, né? As letras de forma. Então, a caixa alta, então é uma coisa assim que a gente vê muita coisa, muita mudança, não só na escola, mas na maneira de fazer, né, de ser. Olha, o que eu lembro do Rui Barbosa eu chegando no colégio, sem amigos, sozinho, um pouco tímido, sem condições de estudar, né? Até teve uma palestra aqui interessante, veio um rapaz do Sebrae e ele disse que estava enjoado, né? Quando ele estudava na FIU, na faculdade, ele só tomava Coca-Cola e pastel. 3 anos, sofreu, né? E eu fiquei pensando, quando eu estudei na FIU, eu não tinha condição de tomar Coca-Cola e nem pastel. Então foi uma situação muito difícil. Se eu cheguei aqui, com certeza não foi fácil. Foi muito difícil. Eu tenho 12 irmãos, nenhum tem curso superior, né? Então eu foquei, falei, eu vou chegar lá, e cheguei. E esse reconhecimento dos alunos escolheram para fazer parte desses 81 anos do Colégio Rui Barbosa é uma coisa fantástica. Você não imagina o quanto sou feliz por estar participando dos 81 anos do Colégio Rui Barbosa. Isso aqui é a minha vida e, com certeza, a vida de todo o nosso quadro de professor, que está sempre ligado, interessado de trazer cada dia um bem melhor para os nossos alunos.
Gente, tinha tempo que eu dava tanta aula. Eu dava aula aqui no Rui Barbosa, dava aula ali no Colégio Pedro II, dava aula na faculdade. Então eu não conseguia, era muita coisa, né? Então A educação no Brasil, Ana, é uma educação carente, tá? Falta muito um olhar político sério para a educação brasileira, né? A gente entende assim, que ainda precisa, os nossos governantes precisam ter um olhar para a educação muito mais especial do que se tem. Então, é uma educação que se sustenta primeiramente pela determinação dos professores.